Som, teste. Todos ouvem bem? No fundo também? Boa noite, sejam muito bem-vindos. E como disse o nosso irmão e colega, vamos continuar aprendendo os ensinamentos de uma doutrina que nos ajuda a entender o nosso papel no mundo de provas e expiações. E junto comigo aqui eu trago grandes nomes: Jesus, Kardec, Espíritos Iluminados. Então, os professores são ótimos, que possamos captar as lições e incorporá-las às nossas vidas e divulgar isso, para que não apenas nós, mas aqueles com quem convivemos também tenham uma melhor compreensão de o que fazemos aqui nesse mundo de provas e expiações. E eu pensei em falar sobre espiritismo e pandemia, um assunto muito pertinente, muito relevante. Por muito do que eu tenho lido e ouvido nas mídias sociais, através da imprensa, a gente acaba vendo até alguns absurdos, por pessoas que não têm preparo e que acabam trazendo informações que nada contribuem para o desenvolvimento da humanidade. Então eu comecei a rever algumas palestras que fiz no passado em momentos de tragédias, em momentos de aflição. E a primeira que eu achei aqui foi de 2007, foi quando caiu aquele avião em Congonhas, botou um monte de gente, uma tragédia. E naquele momento, o que eu trouxe para esclarecer as pessoas, Que quando acontece uma coisa como essa, hoje os materialistas adoram, porque eles falam: onde estava o seu Deus quando caiu aquele avião e matou aquele monte de inocentes? Então a gente precisa ponderar para começar a responder essas pessoas. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: este não é um planeta de inocentes, é um planeta de espíritos em provas e expiações. Isso aqui é uma escola. A gente vem para cá para aprender, espiar o passado e sair daqui melhor do que quando entrou. Da mesma forma que na escola, o aluno começa lá no fundamental, para o básico, médio, superior, pós-graduação, doutorado, e ele vai até onde ele achar que ele deve e consegue. Tudo isso é para quê? Para aumentar o seu conhecimento, para ele se melhorar intelectualmente, profissionalmente e se tornar um indivíduo melhor. O espírito faz a mesma coisa nesse planeta, que é uma grande escola. É uma escola de teoria e prática, porque a gente precisa perceber que, mesmo na escola, só a teoria, ela não completa o aprendizado. É por isso que existem as aulas práticas na escola, em que o aluno precisa empregar na prática aquilo que ele viu na sala de aula, na teoria, com o professor, com os professores. Então ele vai testar aquelas teorias, ele vai aplicá-las na prática. E é isso que o Espírito faz aqui na Terra. A gente estuda a doutrina, o Evangelho, os bons conselhos dos Espíritos, a gente aprende com os mestres, com Jesus e com outros Espíritos evoluídos, e a gente, nessa mesma oportunidade, a gente pode praticar aquilo. Será que eu entendi mesmo? E a gente coloca em prática. Da mesma forma que o aluno na escola vai para o laboratório de física, de química, de práticas industriais, de mecânica, de elétrica, na área da saúde, todo curso tem as suas aulas práticas, onde o aluno tem a oportunidade de experimentar aquilo que ele aprendeu na teoria. Além de ele aperfeiçoar o seu conteúdo, o seu conhecimento, ele pode assimilar melhor e ele pode desenvolver habilidades. E é isso que o torna uma pessoa melhor, um profissional melhor. O espírito, ele passa pelo mesmo tipo de processo nessa grande escola. Então Jesus, há 2000 anos, quando nós já estávamos mais evoluídos, diferentemente dá para mais ou menos 4000 anos, quando Moisés conduzia um povo hebreu, um povo pastor e ignorante, Moisés ainda não podia falar de amor para aquelas pessoas. Eles precisavam ser doutrinados pelo temor. Então aquela ideia de um Deus vingativo e cruel, que se fez necessária naquele momento, naquele estágio evolutivo da humanidade, a capacidade moral e intelectual
da humanidade naquele momento necessitava de uma imagem de um Deus vingativo e cruel. Então, as pessoas eram obrigadas a praticar o bem pelo medo. Já há 2000 anos, Jesus, junto com a espiritualidade, percebendo a maturidade que havia sido alcançada pela humanidade, eles resolveram, está na hora deles aprenderem a lei de amor. Então Jesus, mais do que em palavras, veio aqui presencialmente, numa grande aula de laboratório, nos mostrar como era possível amar ao próximo como a si mesmo, transformando aquelas palavras em atitudes, numa grande aula prática. E nós fizemos com ele aquilo que fizemos e todos conhecem. E não adianta a gente dizer, não, mas eu não estava lá. Quem sabe se estávamos ou não, né? E se estivéssemos, ainda que não estivéssemos, se estivéssemos, que postura teríamos naquele momento, com aquele entendimento que a humanidade tinha a respeito de Deus, a respeito do amor. Então não podemos julgar aquelas pessoas pelos atos delas há 2000 anos atrás. É mais justo julgarmos a nós mesmos por nossas atitudes no momento presente, porque já se passaram 2000 anos e a questão de 160 anos, a espiritualidade, percebendo mais um avanço moral e intelectual, percebeu que já era hora de nos revelar aquelas parábolas de Jesus, que naquele tempo ainda não poderiam ser reveladas, não porque Jesus não estivesse com a razão, mas porque nós ainda não estávamos preparados. E finalmente a doutrina espírita veio tirar o véu, veio explicar de forma clara tudo aquilo que há 2000 anos o Mestre veio nos dizer. E ainda assim relutamos em entender, apesar de todo o conhecimento, apesar de todas as lições, nós ainda temos muita dificuldade em colocar em prática a lei do amor. Então, muita gente ainda usa essas tragédias, esses acontecimentos, como se fosse uma negação a Deus, uma negação à lei de amor. Então, lá em 2007, quando caiu lá o acidente do avião de Congonhas, muito comum, tá vendo esses crentes em Deus, onde estava o seu Deus naquele momento? Como se aquela morte, daquelas, são 200 pessoas, claro que é triste, principalmente para os parentes daquelas pessoas, notoriamente triste, é muito relevante, é muito chocante, porque acontece de uma forma impactante. Mas eu levantei, inclusive, naquela mesma época, para fazer uma comparação. Então, naquele momento em que se chorava a morte de aproximadamente 200 pessoas, eu trouxe o seguinte dado: a cada ano morrem 120 mil crianças com menos de um ano de vida no Brasil. 120 mil crianças por ano. Isso em 2007 ou 2006, já que a estatística sempre pega o ano anterior. Isso dá uma média de 328 crianças por dia. Era um avião por dia com crianças caindo aqui no Brasil. E nós não chorávamos por isso. Por quê? Porque isso não acontecia de forma chocante e concentrada, mas acontecia. Então, 120 mil crianças com menos de um ano que morriam por ano no Brasil. A cada 1000 crianças que nascem, 36 morrem antes dos 5 anos. A principal causa da morte de crianças no Brasil é a violência. As formas de violência são inúmeras: urbana, doméstica, moral, etc. Então choramos quando cai um avião, choramos quando pega fogo em algum lugar, lamentamos, mas não choramos as tragédias diárias que acontecem. Então, respondendo àquele materialista, onde estava Deus quando caiu aquele avião em Congonhas? Onde estava Deus 2016, quando caiu aquele avião com o time da Chapecoense e tantas outras pessoas que estavam naquele avião? Onde estava Deus? Deus estava exatamente no mesmo lugar, Ele está em todos os lugares, fazendo exatamente a mesma coisa que Ele sempre fez, nos amando e nos permitindo que fôssemos submetidos a lições necessárias ao nosso crescimento.
E olhamos para esses eventos isolados como se isso fossem grandes tragédias, como nos parecem, e esquecemos das rotineiras tragédias diárias que continuam vitimando milhares de pessoas por dia das mais diferentes formas. E nos vemos agora diante de um outro evento, uma grande pandemia mundial, e está matando, já matou aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil, se não me engano, 100 e poucas mil, não lembro agora porque é irrelevante se morreram 100 mil, 200 mil, porque vai morrer um número de pessoas que deve morrer, e isso é permitido, porque duvidarmos disso seria duvidarmos da justiça divina, e aí nós vamos concordar com os materialistas. Deus desistiu do homem. Se Deus tivesse desistido do homem, Deus não seria justo e perfeito, então não seria Deus. Então, ou acreditamos em Deus, em sua infinita bondade, em sua perfeição, ou então vamos gastar o nosso tempo com outra coisa, porque duvidar da perfeição divina seria derrubar tudo aquilo que aprendemos ao longo de milhares de anos que nos é ensinado pela espiritualidade. Então, quando essas coisas acontecem, há uma razão maior por trás. Existem muitas teorias a respeito do porquê da pandemia. Então, a gente vê várias respostas. Cada religião tem a sua resposta. Cada doutrina, é para melhorar o convívio, é para parar de poluir o planeta, é para as pessoas ficarem sem os seus bens e se nivelarem com os pobres. A gente vê as mais diversas explicações. E mesmo que a gente não conheça a explicação, a gente tem que conhecer o que está por trás disso. Se está acontecendo, foi permitido. Se é um vírus produzido, se é um acidente genético, se é uma coisa inevitável, isso não é tão importante. O mais importante é, como em todas as provas em que enfrentamos, é a forma como enfrentamos a prova. Todos nós, no momento do planejamento reencarnatório, assumimos um compromisso quando nos foi dada a oportunidade de mais uma reencarnação. Olha, chegou a sua vez, você foi contemplado, você vai poder voltar lá e sair de lá melhor, você vai subir mais uns degrauzinhos em direção ao seu diplominha. Então, prepare-se para essa oportunidade. E é quase unânime na espiritualidade de que é melhor morrer 10 vezes do que nascer uma. A gente comemora o nascimento e chora pela morte, quando na verdade o espírito faz o contrário. Ele tem horror ao nascimento, porque o nascimento é o enclausuramento do espírito em um corpo que lhe faz sofrer, enquanto que a morte é a libertação. Mas do nosso ponto de vista, a gente é levado pela imersão na matéria, a gente acaba se agarrando à matéria e tem aquela sensação de que a vida é isso, e a gente esquece que a vida é eterna, a vida do Espírito, que nos foi concebida pelo Criador e para que evoluíssemos incessantemente. E tão grande é a paciência divina que Ele permite que tenhamos tantas oportunidades quanto necessárias. Então, de tempos em tempos, a humanidade precisa de uma sacudida, As guerras, as outras pandemias, aquela peste negra que matou 1/3 da população da Europa, as guerras mundiais que ceifaram milhões de vidas. Santos mesmo teve uma doença, uma peste no início do século XX que matou 1/3. Quantas pessoas? A gripe espanhola matou mais ou menos 20% da população. Foi uma coisa também catastrófica. E onde estava Deus? Ele estava no mesmo lugar. Ele estava permitindo que fossem feitos os ajustes necessários. Mas essas pessoas que morreram, coitadas, a gente volta a perceber o seguinte: isto aqui não é um planeta de inocentes. É um grupo de alunos em provas e expiações. E ninguém morre antes da hora, como bem disse Kardec. Deixa eu achar aqui.
ou melhor dizendo, isso aqui foi trazido por Leon Denis, quem gosta de estudar, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, item 10, ele fala sobre a morte. As existências interrompidas prematuramente, por causa de acidentes, chegaram a seu termo previsto, ou seja, quem morre de forma esperada ou inesperada, pode ser inesperado para nós, mas para a espiritualidade, para o pessoal que planeja as reencarnações, já era esperado. Ninguém morre antes da hora. São em geral complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando, em consequência de hábitos degenerados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta o lapso de tempo que a existência precedente, ou seja, anterior, devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos que devem dar essa reparação se reúnem num ponto pela força do destino para sofrerem, numa morte trágica, as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem, acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Então ninguém morre antes da hora, ninguém é injustiçado. A palavra injustiça não pertence ao vocabulário divino, porque, mais uma vez, se fosse injusto, não seria Deus. Então, aqui nessa mesma palestra, eu trouxe, a fruto de uma pesquisa, alguns exemplos de explicações trazidas mediunicamente a respeito de tragédias. Então, numa delas, o Gerson Simões Monteiro, da Fundação Espírita Cristã Paulo de Tarso, publicou um artigo em que as vítimas de um terremoto poderiam ser antigos guerreiros que, numa encarnação anterior, destruíram cidades, lares, mataram mulheres e crianças sob os escombros de suas casas e vitimaram milhares de pessoas. Isso também para mostrar que nós já fomos piores. Quando alguém diz, a humanidade está se perdendo, não, a humanidade está evoluindo, porque antigamente matar era aceito socialmente. Na Idade Média, antigamente, matavam para conquistar terras. Até recentemente, 200 anos atrás, era permitido duelo, que absurdo. Uma pessoa se sentia ofendida na sua honra, ele desafiava o seu suposto ofensor a um duelo, de onde apenas um sairia vivo. Ou seja, a vida de uma pessoa valia menos do que a honra de outra. Então essas coisas a gente foi superando. Hoje é claro que continua tendo violência, é claro que ainda tem espíritos, não espíritos maus, porque isso na verdade não existe. O que existe são espíritos pouco evoluídos que são colocados junto dos mais evoluídos justamente para aprenderem com um bom exemplo. Então esses espíritos pouco evoluídos ainda provocam mal, e não poderia ser diferente, porque devemos nos lembrar que estamos ainda no mundo de provas e expiações. E aí alguns espíritos já dizem que essa pandemia é a preparação para um mundo de regeneração. A Terra está sendo há muito tempo preparada para a sua mudança de categoria, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Não sabemos se a pandemia é um degrau para isso, ou se ela faz parte dos preparativos, mas sem dúvida, se está acontecendo, é porque deveria estar acontecendo. E ninguém foi ceifado da sua vida pela pandemia de uma forma cruel e injusta. Quem deixou esse plano no momento adequado. Vai continuar a sua evolução no plano espiritual e vai retornar para cá ou para outro mundo que for mais adequado ao seu progresso. Então, outros exemplos de mortes coletivas em que estariam embasadas em fatos anteriores, mundo de provas e expiações. A gente comete os erros, ou a gente paga na própria encarnação, ou vem aqui, não é pagar como uma vingança, como uma punição. A expiação faz parte do aprendizado do espírito, da mesma forma que um aluno que não consegue a nota mínima, ele é reprovado.
e ele volta no mesmo ano, na mesma série, ele vai ter a mesma aula, o mesmo conteúdo e vai repetir as mesmas experiências. Quem já repetiu de ano sabe disso. Quem não repetiu, viu um coleguinha que repetiu e viu que ele fez exatamente as mesmas coisas. E ele não teve nenhuma vantagem em cima dos outros. Ele foi submetido ao mesmo processo de aprendizagem. E se ele não tirasse nota na segunda vez, ele ia voltar de novo, ia ficar lá até ele aprender. E isso sempre foi assim, até que, infelizmente, alguns governantes resolveram de flexibilizar essa reprovação e deixar o pessoal sendo aprovado mesmo sem demonstrar conhecimento. Eu tenho a lamentar com isso como professor universitário, porque eu vejo chegando cada vez mais alunos nas faculdades totalmente despreparados. E a gente tem que ensinar não apenas o conteúdo do nível superior, mas tem que ficar revisitando o ensino médio, porque os alunos realmente não chegam na faculdade com a bagagem que deviam. Isso pode acontecer aqui no mundo material, mas no mundo espiritual isso não acontece. O espírito ele só pega o diplominha dele quando ele conseguir ser aprovado em todas as disciplinas. E a grande vantagem é que não tem prazo. O diploma está lá com o nome, só falta colocar a data. Mas ele só vai para a mão do diploma quando ele provar que ele entendeu, que ele está pronto, apto a ajudar o Criador a continuar com a eterna obra divina, como um espírito evoluído. Enquanto isso não acontece, a ele vai ser dada tantas oportunidades quanto necessárias para o seu progresso. E é isso que a gente faz aqui. A gente não sabe, cada um de nós, em que nível estamos, e nem precisamos saber. O que nós precisamos saber é que o que estamos fazendo aqui é a melhor oportunidade que temos com o espírito para crescer. E as provas que enfrentamos e que por vezes nós pedimos para Deus, afaste de mim esse cálice, são provas que nós mesmos pedimos, porque nós entendemos lá no planejamento reencarnatório que eram provas necessárias ao nosso crescimento. É que, imersos na matéria, o nosso ponto de vista muda, as sensações materiais nos enfraquecem. E isso é necessário para que possamos enfrentar a prova com autenticidade. Seria muito tranquilo enfrentar a prova do plano espiritual, sem a sensação da matéria. Seria como um aluno na escola fazer apenas a aula teórica e não ir para o laboratório de prática. A aprendizagem não seria completa. Alguns conceitos só são aprendidos e entendidos na prática. Da mesma forma que para o espírito, algumas lições só são aprendidas com a imersão na matéria, que é o que obtemos com a reencarnação. Então, tudo que a gente pode pensar a respeito da pandemia é que não é mais do que mais um dos processos e que são permitidos para alguns ajustes necessários ao comportamento humano. Já dizem os especialistas que a vida depois da pandemia nunca mais vai voltar a que era antes. E tem sido assim. A humanidade tem evoluído, às vezes de forma mais acelerada e às vezes de forma mais tênue. Estamos no momento agora de uma evolução muito acelerada. E quando isso acontece, é um sinal de que havia algum desajuste. Muito provavelmente estávamos evoluindo mais intelectualmente do que moralmente. Então a espiritualidade pensou, peraí, está na hora de dar um freio no desenvolvimento intelectual, que não está bom, e forçar o desenvolvimento moral, porque o espírito precisa se desenvolver nessas duas áreas para pegar o diplominha dele. Então provavelmente, se estamos passando por esse choque, por esse trauma, é porque precisávamos prestar atenção a coisas que estávamos renegando, e provavelmente é o crescimento moral. Nós temos visto incessantemente governantes que são eleitos e pegam o poder e depois sujam as suas mãos de lama. Hoje tivemos mais uma notícia muito desagradável
com a prisão de mais um prefeito. Não sabemos se tem culpa, se não tem, isso cabe à justiça, cabe à polícia, e não somos ninguém para julgar, apenas lamentar que mais um governante, com culpa ou sem culpa, acabou se envolvendo em mais um escândalo. Então isso é mais uma demonstração que pessoas que poderiam ajudar a humanidade a evoluir, trazendo qualidade de vida, trazendo uma condição de vida melhor para as pessoas poderem trabalhar, estudar e evoluir, acabam se envolvendo em eventos como esses. Então isso, não há diferença nenhuma entre governantes e governados, apenas a atitude de cada um é diferente. E é muito fácil apontar o dedo e julgar, ele fez isso. E muitas vezes, outros, os governados, não fazem simplesmente porque não tiveram oportunidade. Então, atirar pedra é muito fácil. Agora, a questão é, o que eu teria feito no lugar dele, se eu tivesse passado pelas experiências que ele passou, será que eu teria tido o mesmo comportamento que ele? Então, essa que é a questão que devemos levantar antes de atirarmos uma pedra. Mas isso serve como uma referência de provavelmente porque a espiritualidade teria permitido que esse movimento, esse evento, tivesse levando tanta gente aqui do nosso planeta. Um outro dado, para nos mostrar que a pandemia não é tudo aquilo que a mídia tenta nos mostrar, os materialistas, existe um site chamado Cardiômetro. Depois, quem puder, entra na internet, fala Cardiômetro. O cardiômetro é mantido pela Associação Brasileira de Cardiologia e ele retrata as mortes diárias de pessoas de todos os sexos e idades em função do sistema cardíaco, mortes causadas pelo aparelho circulatório e pelo coração. Então, eu dei uma olhadinha hoje, estava em quase, nós vamos fechar o ano com 300 mil mortes por problemas cardíacos no Brasil. Vai superar em muito as mortes por Covid. Mas ninguém fala disso. Mas a Covid, e acabam usando a Covid politicamente. E às vezes economicamente, como também temos visto. Então o que o espírita deve pensar? A Covid é mais um evento que provavelmente veio promover um ajuste necessário para a humanidade. E é mais uma prova que devemos enfrentar. Puxa vida, é chato, eu tenho que usar máscara, passar álcool toda hora, eu não posso mais ter 100 pessoas aqui, só posso ter 30, eu não posso mais viajar, ficou tudo mais difícil. A gente não entende o porquê disso, mas deve ter uma razão maior por trás disso. Em algum momento nós vamos entender. Agora, o mais importante é que não percamos o foco. O espírita é um eterno aprendiz, ele é um estudante. Estamos aqui para aprender e evoluir, e evoluímos aprendendo. Então, mais do que nunca, nós devemos dedicar até parte do tempo que temos para nos aplicarmos mais à pesquisa e ao estudo, para entendermos o trabalho incessante da espiritualidade, para continuar permitindo que nós enfrentemos as provas necessárias ao nosso crescimento. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu tenho que respeitar o prazo dos trabalhos, a espiritualidade também tem que fazer a parte dela, e o meu desejo é que, não só nesse Natal, não só nesse ano que vai entrar, mas durante todo o restante dessa nossa encarnação, que possamos aproveitar melhor cada dia, cada prova, estender a mão para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. O diploma nosso está lá em cima, o dele também, o dela também. Cada um está com o nomezinho, já ninguém pega o diploma do outro. Então nós nos ajudamos. Porque sozinhos caminhamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, quando nos ajudamos, estamos praticando a lei do amor. E ninguém vai pegar o diploma de ninguém. Não precisamos deixar o egoísmo atrapalhar o nosso altruísmo.
Então vamos agora passar para a segunda parte dos trabalhos e depois a gente encerra com uma prece. Muito obrigado.